Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de questões comentadas para o INSS. Hoje nós vamos tratar da matriz constitucional, que é importantíssima, porque quando nós estudamos a partir da matriz constitucional, artigo 6º, artigo 40, rigorosamente de 37 até 41, e depois do 194 ao 204. E nós precisamos entender que essas questões todas, elas envolvem, quando elas passam para a Lei 8.212 e 8.213, ambas de 91, ou para o Regulamento da Previdência Social, elas acabam repetindo ou apenas esmiuçando o que está previsto na Constituição. Começando com a nossa primeira questão para o INSS em 2008. A Seguridade brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do bem-estar social, não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Primeiro, então, para nós respondermos a essa questão, precisamos fazer um breve retrospecto e uma revisão rápida, já que é um curso de exercícios. Vejam que o que está escrito aqui sobre o modelo do bem-estar social, nós já estudamos na bateria passada, que é o Welfare State após 1929, e que é a situação que permanece até hoje, o estado do bem-estar social. Mas a pergunta do CESP, misturando, é que se essa situação não abrange todas as políticas sociais do Estado. Para isso, nós precisamos recorrer ao que diz a Constituição, no artigo 194, que é a base. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e assistência. Esses direitos são chamados de direitos de segunda geração ou segunda dimensão. Todos esses direitos fazem parte da segunda geração e segunda dimensão, que estão determinados lá no artigo 6º que nós vamos estudar. Nós precisamos entender acerca de Seguridade Social é que ele vai abranger apenas estas áreas: segurança, previdência e assistência social. Nada mais. A Seguridade Social, conforme ela foi construída, ela abrange apenas estas áreas. Nós vimos isso na bateria passada, de como surgiu no Brasil as constituições, como foi que nós tivemos a construção da Seguridade Social. E é na Constituição de 88 que isso acontece. Nós passamos a ter esse tripé: saúde, previdência e assistência. E a questão que nós vimos ainda agora do CESP, do INSS 2008. Ora, a questão fala sobre políticas do Estado. O que nós precisamos saber sobre isso? As políticas do Estado, elas estão aqui, nas normas programáticas contidas no artigo 6º. São direitos sociais: educação, saúde, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança, previdência, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ora, a Constituição tem uma ordem. Primeiro a quarto são os princípios fundamentais. Princípios fundamentais do Estado, depois o quinto, que são os direitos e garantias fundamentais individuais, e o sexto, o artigo 6º, são os direitos sociais. É a isso que o CESP estava fazendo referência. Ou seja, todas as políticas sociais. Que políticas sociais são essas? São as políticas daquilo que nós chamamos dos direitos de segunda geração ou de segunda dimensão, que exigem uma ação positiva do Estado visando a tornar razoavelmente equilibradas as relações na sociedade, ou seja, tornar as pessoas razoavelmente iguais. Mas observem que nós temos educação, alimentação, trabalho, moradia, lazer, segurança. Todos nós já vimos, de uma forma ou de outra, programas sociais envolvendo esse assunto. Mas observem que a previdência está aqui
a proteção à maternidade, à infância e à assistência aos desamparados também está aqui, e a saúde. Ou seja, do artigo 6º constam a tríade, melhor dizendo, ou os fatores da Seguridade Social: previdência, saúde e assistência. Mas, quando nós falamos de Seguridade Social, nós estamos falando apenas dessas 3 áreas. Em políticas sociais, nós temos todo esse escopo. Ou seja, se cair uma prova falando sobre Seguridade Social, nós temos que guardar apenas o PAS, que é Previdência, Assistência e Saúde. Qualquer outra questão que envolva qualquer outro desses direitos ou quaisquer outras situações que a banca possa inventar, devem ser desconsideradas. É a primeira situação, porque eu tenho o artigo 6º como a base e depois, mais à frente, vejam, na forma desta Constituição. Ou seja, lá na frente, artigo 194, 204, nós vamos ter saúde, previdência e assistência. É importante nós destacarmos: a Constituição de 88 foi a primeira a instituir o sistema de Seguridade Social. Para falar de Seguridade Social como nós conhecemos hoje, é falar da Constituição de 1988. E repetindo o que eu já havia falado, a ação positiva do Estado, segunda geração ou segunda dimensão. Ou seja, o Estado deve ingressar com dinheiro para equalizar ou pelo menos tornar aquelas pessoas que são hipossuficientes que essas pessoas hipossuficientes saiam dessa condição de hipossuficiência e se tornem razoavelmente iguais. E nós temos aqui o princípio da solidariedade, que é a terceira geração ou dimensão, que irá permear tanto as políticas sociais, quanto irá permear também a previdência, a assistência e a saúde. É importante nós saibamos isso porque as questões envolvem esse assunto. Nós não podemos confundir a Seguridade Social, que tem 3 fatores: previdência, assistência e saúde, e os direitos sociais que estão no artigo 6º. Aí voltamos à nossa questão. A Seguridade Social brasileira, apesar de ser fortemente influenciada pelo modelo do bem-estar social, o welfare state, não abrange todas as políticas sociais do Estado brasileiro. Está certo, porque a Seguridade Social abrange apenas uma parte: a previdência, a assistência e a saúde. O item está correto. Questão de Procurador Federal em 2004. A solidariedade, acabamos de falar sobre ela. A solidariedade, grosso modo, a solidariedade significa um cuidar do outro. Isso vai se refletir da seguinte forma: você pode nunca precisar, você vai contribuir para o sistema previdenciário e nunca necessitar. Ou só necessitar quando chegar a aposentadoria, nunca precisar de um auxílio-doença, nunca adoecer, nunca precisar nunca dar à luz, enfim. Mas, de qualquer maneira, a solidariedade estará presente. Basta pensar na pessoa que se acidenta no primeiro dia de trabalho, sendo um empregado. Ora, a sociedade inteira vai custear a aposentadoria dessa pessoa que não verteu o número de contribuições suficientes para que ela obtivesse o benefício de uma aposentadoria por invalidez. A solidariedade é o princípio fundamental que norteia o sistema de seguridade social, possibilitando que aqueles que têm melhores condições financeiras contribuam com uma parcela maior para o financiamento do bem-estar de toda a coletividade. Certo? Pessoal, certíssimo. O CESP sempre fazendo resumos muito bons. A solidariedade está certo, ela norteia todo o sistema? Sim. E isso possibilita não somente
essa ideia da solidariedade da Revolução Francesa, direitos coletivos, difusos, mas também permite isso, permite que nós tenhamos a possibilidade de que quem tem mais contribui mais, quem tem menos contribui menos. Uma pessoa pode receber sem ter contribuído, como é o caso da assistência social, já que a Seguridade ela tem esses 3 fatores: previdência, saúde e assistência. A saúde também, então está certíssimo, o item está certo. E é uma questão de procurador federal. A Constituição de 37 foi a primeira a prever a forma tripartite de custeio da Previdência, realizada com contribuições do Estado, do empregado e do empregador. Você poderia pensar, olha, mas nós já vimos isso na questão passada, na aula passada. Nós vimos que a Seguridade Social, ela tem, sim, esse fator. A Seguridade Social, como ela foi construída nas Constituições. Mas observem que é importante nós não perdermos de vista, porque de vez em quando eles vão trazer a Seguridade Social em outras Constituições. Pessoal, Seguridade Social é 1988. 37 é quando se falou de seguro. Aí, mais lá na frente, a Previdência apenas na Constituição de 46. E outros direitos vão sendo acrescidos à Previdência, através das matrizes constitucionais. Essa questão está errada porque quando eu falo de 37, eu estou falando de 37, não é a primeira a prever a forma tripartite, é a de 34. Mas por que é importante você saber o histórico das Constituições? Repito, para que você não pense que a Seguridade Social, tal qual foi desenhada, foi necessariamente prevista em Constituições anteriores. Não, apenas na Constituição de 88. Então o item está errado. Vejam que é importante nós fazermos um histórico da Constituição. 1824, os socorros públicos. Aí terão origem as Santas Casas de Misericórdia. 1891, aqueles que se aposentavam por invalidez, mas apenas aqueles que eram servidores públicos. Isso a serviço do Estado apenas. Essa aposentadoria não era geral, era somente para aqueles que, por algum motivo, por um infortúnio, se tornavam inválidos em combate, por exemplo. 34, forma tríplice de custeio, que até então, o que nós tínhamos até 34? 23 as CAPs, 33 os IAPs e 34 é quando o Estado entra na forma tríplice de custeio. Custeio é uma coisa, não vamos confundir com gestão quadripartite, que é outra história. Em 37, por isso a questão está errada, nós temos o seguro social. Nós não podemos falar de forma tríplice de custeio, porque aliás, não é uma conquista, foi delineada na Constituição de 34. Em 1946, nós já temos Previdência, assim como nós temos em 65, com a emenda constitucional número 11, que acrescenta a essa Previdência a pré-existência do custeio. Ou seja, em 46 nós temos Previdência Social, Previdência apenas, mas essa Previdência muito reduzida. Proteção à maternidade, doença, invalidez, velhice e morte. Em 65, a emenda constitucional 11, feita à Constituição de 46, a pré-existência do custeio. Por quê? Porque em 46 era o governo Getúlio Vargas. Então foi necessário que em 65, durante o período da Revolução, e põe aspas nisso, houvesse a pré-existência do custeio. Nenhum benefício ou serviço será criado sem a fonte total de custeio, que foi repetida na Constituição de 88. Em 67, nós
tivemos ainda a manutenção da Previdência, não da Seguridade Social, que é diferente. Seguridade Social, artigo 194. Constituição de 88. 67 nós tivemos, além disso que já existia, passamos a ter o seguro-desemprego, proteção à maternidade, doença, invalidez, velhice e morte. E depois disso, 88 com a Seguridade Social. Importante que você não perca de vista esses assuntos essenciais, porque cada um deles vai construindo o que nós temos hoje. Mas fica chato, já estou repetindo, acho que pela quarta vez, Seguridade Social, da forma como está desenhada, de acordo com o que nós já estudamos em 1942, do Plano Beveridge, William Beveridge na Inglaterra, o desenho da Seguridade Social com Previdência, Assistência e Saúde, no Brasil é em 1988 apenas. Pois bem, questão de juiz federal. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade destinadas a assegurar os direitos relativos ao trabalho. Pronto. Vejam, uma questão de juiz federal vai simplesmente fazer um contraste do artigo 6º e de quaisquer outras políticas. Nós vemos isso, políticas sociais. Começamos com a questão do INSS e não vamos pensar que a prova vem com facílima. Nenhuma prova hoje é facílima. Veja mesmo uma questão de juiz federal, ela vai trazer esse assunto. Seguridade Social é saúde, previdência e assistência. E essa questão, acreditem nisso, essa questão, com esse modelo, envolvendo os outros itens do artigo 6º, moradia, trabalho, envolvendo educação, para qualquer outra situação, se houver Seguridade Social, nós já sabemos, é a Constituição de 88 e ela tem apenas 3 fatores. Quaisquer outros fatores inseridos, mesmo numa prova de juiz federal, que é uma prova difícil, nós podemos ver que torna o item absolutamente errado. E essa questão já caiu muitas vezes, repito. Na questão de 2013 do CESP, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos da sociedade destinados a assegurar direitos relativos à saúde, previdência, assistência e à moradia. Ou seja, para a Defensoria Pública de Roraima, nós tivemos no ano retrasado mesmo tipo de questão, o mesmo desenho de questão, é o mesmo arquétipo de questão, nós podemos dizer assim. Eles sempre relacionam a Seguridade Social a um todo, incluem o artigo 6º, mas isso não é verdade, o artigo 6º não está envolvido aqui. Moradia é do artigo 6º e é uma política social. Não vamos confundir Seguridade Social com política social. Algo completamente diferente. Muito bem. No ordenamento jurídico brasileiro, a Seguridade Social, assim como sua abrangência, foi positivada. O que é positivado? Pessoal, positivado não tem nada a ver com o que é positivo ou o que é negativo. Positivado vem do latim positum. O que é positum? Positum é aquilo que está posto, aquilo que está colocado, aquilo que está escrito. É só isso. É uma dúvida muito comum nas faculdades, né? Quando você começa ali os primeiros anos, né, da faculdade, começa a estudar esse assunto e as pessoas... Mas o que é direito positivo? Então, direito positivo é aquilo que há um oposto, direito negativo? Não. Positivo porque vem do latim positum, foi positivado, ou seja, foi colocada no papel, vamos colocar assim de forma bem grosseira, bem simples, né? Também, bem rasa. Foi positivada pela Constituição Federal de 88, que contém todas as ações do Estado a serem realizadas nas áreas sociais, especificamente assistência, previdência, saúde, combate à fome e à educação fundamental. Vejam que é a mesma questão, pessoal.
É o mesmo arquétipo, é o mesmo modelo, é o mesmo tipo de questão. Erros essenciais aqui. Primeiro, contém todas as ações do Estado? Não. Não. Seguridade contém apenas 3 ações do Estado que são de segunda geração e que são de, não somente de segunda geração, mas estão permeadas pela solidariedade, tanto na contribuição quanto na percepção dos benefícios e dos serviços e assim por diante. Portanto, nós temos, primeiro erro, todas as ações do Estado. Não. Aí eles colocam aqui assistência, previdência e saúde. Se fosse só até aqui e não houvesse esse todas, a questão estaria certa. Contém ações do Estado a serem realizadas em áreas sociais. Especificamente assistência, previdência e saúde. Estaria certo. Mas e combate à fome também nas prestações assistenciais. Mas quando se fala de educação fundamental, apesar de ser uma ação do Estado, ou uma ação programática do Estado, quando se fala de educação fundamental, nós já não está incluído não se inclui na Seguridade Social, somente previdência, assistência e saúde. Vejam como a questão vai se repetindo e é o mesmo tipo. A questão do CESP, Tribunal de Justiça do Acre, 2012. Com a definição dos direitos humanos e sociais como responsabilidade pública e estatal, garantida pela Constituição Federal de 88, a assistência no Brasil passou a ser considerada política pública no contexto da Previdência Social. Aí você olha para a questão e diz assim, bem, a questão aparentemente não tem nada de errado, está errado. O erro está em colocar a assistência no contexto da Previdência. Errado. A Seguridade Social tem previdência, assistência e saúde. É isso que nós precisamos guardar para qualquer prova. O erro está apenas no final, em dizer que a assistência é política pública no contexto da Previdência. Não, no contexto da Previdência nós temos o quê? A Previdência Social ela é necessariamente contributiva, ela é solidária e de filiação obrigatória. A saúde é um direito de todos e a assistência somente aqueles que dela necessitarem. Inserir a assistência no contexto da Previdência é um erro. Mas se estivesse escrito aqui, acreditem, o CESP depois fez uma questão colocando a expressão correta aqui. A assistência social considerada política pública no contexto da Seguridade Social. Aí estaria correto, mas a assistência no contexto da Previdência está completamente errado. Questão para a AGU em 2004. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa privativa do Poder Executivo. Pessoal, é importante que vocês percebam que, apesar dessa redação do artigo 194 ser muito simples, ela sempre tem sido alvo de cobrança em provas, seja da ESAF, da FCC. Uma questão recente da ESAF, questão de auditor, simplesmente mudou um conjunto de ações do Poder Executivo, não. É de toda a sociedade. Poderes de toda a sociedade. Destinada, aí vejam, especificamente ao custeio da Previdência Social, não. Então, primeiro, não é privativa do Poder Executivo, é de toda a sociedade, dos poderes constituídos, dos poderes e de toda a sociedade, e não é destinado especificamente à Previdência Social do trabalhador, seja ele público ou privado. Não se trata disso. A Seguridade Social, vamos estudar mais à frente o custeio da Seguridade, que tem orçamento da União, Estados, municípios e DF, por isso os poderes. Também da sociedade, empregador, empresa, folha de salários, concursos prognósticos,
e importador de bens e serviços do exterior. Vamos ver isso exatamente dessa maneira. Mas a Seguridade Social não é privativa do Poder Executivo. E muito menos ela é destinada especificamente ao custeio da Previdência. Não, é Previdência, assistência e saúde.